viram que eu bebi bastante água, porque hoje eu vou fazer uma palestra um pouco mais longa. Ao invés daquelas 3 horas combinadas, vou falar 4 horas e meia. Pensando que vocês rindo, vocês sabem que é brincadeira. O dia que eu falar sério, que eu convencer, eu vou ter que trancar aquela porta para ninguém fugir, para ninguém correr. Então, já que a Vera falou do nosso Romeu Grise, eu não tenho, queridos, como ir chegando a essa região, Rio Preto, Votuporanga, sem comece a bater em mim essa saudade gostosa, essa lembrança da convivência, do privilégio de convivência que eu tive com o Romeu. Hoje, a sua companheira, a Hilda Grise, está com seus 90 anos, e ontem e hoje passamos o dia com ela, e ocorre já naturalmente aqueles processos de esquecimento, em que a pessoa fala uma vez e pensa que não falou ainda, repete uma outra vez, e eu tomei para mim a responsabilidade de lembrar a ela as coisas que eles me contavam. E é muito interessante porque na medida em que eu conto o episódio, ela se ilumina, ela se lembra, fica feliz, e eu estou simplesmente devolvendo a ela aquelas ilustrações, aquelas histórias maravilhosas que nos últimos anos serviram sim para edificar, para sedimentar o meu entendimento da doutrina dos Espíritos. Então, Vera, se vocês estão felizes por me receber, eu estou também, queridos, imensamente feliz por ter tido mais uma oportunidade de estar aqui com vocês. Praz aos céus, oxalá possamos outras tantas vezes retornar ao Santo Espírito Consolador. Sim, essa casa aqui em Rio Preto, embora tenha outras tantas casas, mas foi essa casa aqui que o Romeu, com certa regularidade, me trazia às quintas-feiras. Então, nesse clima de saudade que é espiritualidade, nós começamos a nossa fala aos nossos amigos, pedindo que os bons espíritos, aqueles que têm trabalhado nesta casa, nessas décadas todas, aqueles que impregnam essas paredes da energia doce, fortificante, uma energia curativa, de modo que ao chegarmos no ambiente, ele que já fora adredemente preparado, nós começamos a sentir que entramos num ambiente diferente, numa energia nova, que possamos então ao longo dessa noite, ou desse tempo que aqui estivermos, sentirmos essa presença espiritual, esse envolvimento amigo dos bons guias que trabalham, que morejam nesta casa. Que Deus nos abençoe, que os bons espíritos, uma vez mais, possam nos inspirar a fala, a memória, fazendo que eu traga do coração algumas coisas boas que eu tenho pensado, que eu tenho sentido, que eu tenho refletido. Jesus já era um pouco conhecido àquela época. Já havia sofrido os 40 dias de tentação no deserto. Já havia realizado algumas curas e dito algumas máximas, algumas palavras curiosas, interessantes, e já inclusive tinha reunido por convocação, por escolha, aqueles seus mais chegados, os seus amados apóstolos. Já havia ele então composto aquilo que nós chamaríamos depois o seu colégio apostólico. Mas
ficamos imaginando que esses homens, enquanto que amigos de Jesus, enquanto pessoas que amavam Cristo, certamente teriam grandes dificuldades se alguém chegasse a eles e lhes perguntasse qual era a mensagem diferente daquele profeta novo. O que ele viera trazer de modo a somar, a inovar, ou simplesmente justificar a sua vinda àqueles que seguiam ele. O que veio dizer esse profeta novo? Se isso era complicado, queridos, para eles enquanto amigos de Jesus, o que não seria agora mais complicado ainda, serem eles conhecidos como discípulos do Nazareno, seguidores do Nazareno, sem conseguir responder taxativamente qual era a mensagem, qual era o plano de governo, diríamos nós nos dias atuais. Qual era o plano de governo daquele mestre, daquele profeta? Os discípulos possivelmente ficariam confusos, se lembrariam de algumas palavras de Jesus, narrariam algumas curas, mas não seriam objetivos, não teriam clareza exata de qual era exatamente a mensagem de Jesus. Se isso acontecia para os apóstolos, aquela gente mais geral, aquele povo que se acercava de Cristo para ouvir-lhe a mensagem, testemunhar as curas, receber-lhe os benefícios, essa gente ainda mais teria dúvida se um fariseu, se um zelote chegasse a essa pessoa e perguntasse: afinal de contas, por que é que você segue esse sujeito? Afinal de contas, o que é que ele veio dizer? Fala aí, qual é a mensagem dele? O que ele traz de novo que nós ainda não ouvimos dos velhos profetas de Israel? Mais do que os apóstolos, essa gente ficaria confusa, não saberia responder claramente, objetivamente. É verdade, o que Jesus veio falar de novo? Qual é a sua mensagem? Qual é o seu diferencial? Foi por isso, meus queridos, foi exatamente por isto que depois de uma noite de vigílias e preces, Jesus no monte decide cantar o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é a resposta de Jesus a esses questionamentos. O que eu vim falar de novo? Eu venho lhes anunciar as leis do reino. Eu venho apregoar-lhes quais são as diretrizes, as leis que vigem no plano do eterno, no plano do amor. É isso que eu venho dizer. E o Sermão da Montanha é por isso mesmo conhecido a carta magna do Evangelho, o ideal inalcançável. O Sermão da Montanha está registrado em 2 evangelistas, em Mateus e em Lucas. E nos 2 registros, o Sermão da Montanha é grande
e ele é antecipado pelas chamadas bem-aventuranças. O Sermão da Montanha é maior, mas a sua primeira parte começa com as bem-aventuranças. Se nós fizermos uma analogia do Sermão da Montanha ou das bem-aventuranças, mais especificamente falando, com uma sinfonia, veremos que essa sinfonia, Jesus, como se fosse uma sinfonia, canta os 8 temas daquilo que seria a sua peça. Então, todos os instrumentos da orquestra, os metais, o sopro, tudo junta para entoar, para falar, em 8 sequências, as leis do reino, as palavras do imponderável. Em 8 sequências, ele vai cantando e dizendo assim: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que padecem sede e fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que usam de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que padecem injustiças e perseguições por meu nome, porque deles é o reino dos céus. São os 8 cânticos de Mateus, que em Lucas são somente 4, que anuncia Jesus, as regras do reino, as leis do reino de Deus. Entretanto, meus queridos, mesmo sentindo a emoção de falar e de ouvir o Sermão da Montanha ou as bem-aventuranças, nós percebemos desde sempre um mundo ateu, um mundo que ouve essas coisas como frases lindas, maravilhosas, mas que são frases que quase que só servem para a retórica. O ideal divino, essas bem-aventuranças, parece que não podem ser vividas por nós. Parece que estão num ideal muito alto, além das nossas possibilidades. Então o ideal se transforma num recurso de oratória que não convence, que não arrasta, que não apaixona. Então o ideal da religião passa a ser essa coisa meio mal resolvida, de que quem ouve percebe o atentado à sua boa fé, mas também porque lhe convém, a pessoa se adapta a esse jogo de ouvir, mas não fazer, e quem fala repete, mas não exige. E a vida espiritual, que trouxe para nós essas verdades, permanecem essas verdades afastadas, distanciadas da nossa realidade do chamado dia a dia. Estaria, meus queridos, as bem-aventuranças
num plano muito superior ao nosso. Mas assim é. Por que Jesus as falou para nós? Qual é a razão dele trazer isso para nós, se nós não temos condições de atender, de responder, de assumir desta maneira essas verdades extraordinárias? O que a história mostra, a história cristã, nesses 20 séculos, o que tem sido a nossa postura, muito diferente dessas manifestações espirituais. E hoje em dia, já de alguns anos para cá, vários pensadores, vários homens de filosofia começaram a perceber estas verdades divinas completamente dissociadas da vida cristã. É como se os seguidores de Jesus, por mais que se sensibilizassem com essas coisas, não estariam ainda preparados para entendê-las, para vivenciá-las. E entre esses pensadores, nós escolhemos um que teve a ousadia, a coragem, o destemor de apregoar uma outra visão da vida, de colocar valores completamente opostos aos valores cristãos, aos valores de Jesus. Nós estamos referindo ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Nietzsche iria dizer que o Sermão da Montanha é uma defesa dos fracos, que as máximas cristãs servem para aqueles falidos, os fracos, os derrotados. O Sermão da Montanha, dizia Nietzsche, é uma espécie de ressentimento que os fracos têm para com os poderosos, porque na condição de fracos, eles tentavam justificar essa posição usando o Sermão da Montanha. Nietzsche vai dizer que o indivíduo que aceita o Evangelho como uma proposta de vida tende a admitir o fracasso como um projeto de vida. Então ele traz uma outra moral. Nietzsche apregoou o anticristo, ou chamado super-homem, que ao contrário do homem cristão, é aquele que se afirma na vida, é aquele que tem vontade de poder, tem orgulho, tem vaidade, tem sensualidade. O super-homem de Nietzsche, ao contrário dos valores cristãos, é um sujeito que se afirma pela sua vontade de poder, de ganho, de domínio, de expressão. E segundo o filósofo, a evolução faria isso, retornaria os valores humanos que o cristianismo desvirilizou. Então Nietzsche vai se opor com essa argúcia, com essa capacidade, a proposta de Jesus, dizendo que os fracos é que aceitam essas coisas, e nós temos o destino de sermos super-homens. Falando assim, parece que Nietzsche estava exagerando. Falando assim, parece que é uma coisa fora do normal. Como é que alguém se colocar numa posição anti-Jesus, anticristã? Mas eu pergunto a vocês, queridos,
Não terá o filósofo alemão falado com mais coerência e verdade daquilo que tem sido a nossa postura na vida? Talvez o grande erro dele tenha sido revelar que nos grandes momentos da vida tem sido a nossa opção, não o homem cristão, mas o homem anticristão. Nesses anos todos, nesses séculos todos de história cristã, o que tem sido a nossa postura em relação às outras pessoas? Ainda achamos que neste mundo existem pessoas que são melhores do que outras, ou povos que são privilegiados em relação aos outros. No passado era o rei que se sentia mais privilegiado do que os plebeus. Mas ainda vige na nossa sociedade os ricos que se acham num patamar superior aos pobres. Ainda não existem nações que brigam em que os brancos se acham melhores do que os negros, do que os pretos. Por mais que a mensagem de Jesus seja igualitária, as nossas escolhas, os nossos parâmetros, as nossas decisões, os nossos valores se sedimentam nessas diferenças de nível, de sedimentações sociais, segmentações sociais. Não é ainda o homem que num ambiente profissional se sente na condição de ganhar mais do que a mulher, ainda que elas tenham a mesma competência, se não às vezes superior. Ainda vivemos esses valores desiguais, valores individualistas. Então talvez o filósofo tenha feito somente o trabalho de denunciar que entre esse ideal divino e a nossa conduta existe um espaço enorme, e nós temos que nos achar nesse caminho. Eu trabalho numa clínica em Niterói, e quando eu chego pela manhã para estacionar meu carro, tem um rapazinho, um guardador de carros, que eu vou chegando na rua, ele vem na frente do meu carro, vem doutor, vai correndo ele na frente, vem doutor, patrão, vem patrão. Eu às vezes brincava com ele, disse, rapaz, com esses problemas aí de questões trabalhistas, o pessoal vendo você me chamar de patrão, daqui a pouco dá para ter de pagar você alguma coisa. Ele ria, eu dava ele um trocadinho, mas ele sempre arranjava um lugarzinho para mim. Onde eu cheguei, meus queridos, para estacionar o carro, eu estou vendo que ele vai na frente correndo, patrão, vem patrão. Mas ele está correndo com dificuldade, mancando um pouco. Eu estranhei aquilo, mas parei o carro. Quando desci do carro, eu vi que ele estava com a testa ferida, o cotovelo descascado, a canela machucada, mancando. Esse rapaz, o que houve com você? Disse, patrão, vagabundo veio querer pegar o meu lugar, eu expulsei ele a pontapé, a pescoção. Como é que é? Eu ganho aqui meu dinheirinho todo dia, o patrão sabe como é que é, naquela ginga. E eu vou então aqui, o sujeito veio roubar o meu lugar, me embolei com ele e saiu daqui voado, patrão. Assim, rapaz, você está todo machucado. Assim, mas ele está muito pior, patrão. Eu estou assim, mas só tem que ver ele, acabei com ele, ele não volta mais aqui. Queridos, eu peguei a minha maleta, fechei o carro, saí, e aí pensei comigo uma coisa. Eduardo, não era o caso de você dizer a ele assim, meu filho, meu amigo, um sujeito lá atrás disse que se alguém te batesse numa face, você deveria virar outra. Não é isso, querido?
Eu não conheço? Não era o caso de eu dizer a ele? Olha, o sujeito lá disse que se alguém te quiser a túnica, você dê a capa também, e não sai esbofeteando quem queira. Esse sujeito lá atrás teve a ousadia de dizer, pasme você, falaria eu para o menino, que se alguém te perseguir numa cidade, você deve fugir para outra cidade. Vocês imaginam a cena, queridos? O que o menino ia ficar olhando assim para mim? Não ia caber. Eu peguei a minha pastinha e fui trabalhar. E não tive coragem de dizer isso àquele moço da rua. Por quê, queridos? Por que que eu não tive coragem de repetir os ensinamentos de Jesus para o guardador do meu carro? Porque o Evangelho, ele é entrega sim, mas ele é busca também. O Evangelho exige daquele que procura vivê-lo uma postura interna diferente. Ninguém chega a Jesus porque diz assim, sabe de uma coisa? Eu não tenho nada mesmo para fazer, eu vou virar cristão. Não existe isso. Eu estou muito deprimido, eu acho que eu vou ler a Bíblia. Não existe. Vou lá naquele centro, vou lá procurar uma reunião de cura, procurar alguma coisa para fazer, porque eu estou muito deprimido. Eu vou procurar ser cristão para isso. Não acontece. O cristão, ele tem que se propor a virar uma esquina dentro dele mesmo. Ele tem que se propor a olhar a vida de um ângulo diferente. Eu não podia dizer isso àquele moço, porque eu não sabia se ele estava disposto a isso, porque isso é um oferecimento de cada um, isso é uma busca individual, pessoal e intransferível, porque para que a gente sinta o Evangelho e perceba com ele um compromisso de aproximação, nós temos de viver aquilo que em grego chama-se metanoia. Paulo usou demasiadamente esse termo, dizendo metanoite, transformai-vos. Metanoia, transformação. Nós temos de, para nos aproximar do Evangelho, nos propormos a essa mudança de paradigma da vida, com todas as dificuldades e fragilidades que tenhamos. Você não faz uma adesão de fora, de superfície, você tem de sofrer um pouco por dentro. E em que se constitui, queridos, essa transformação? Como é que nós identificamos uma pessoa que se transformou? Jesus nos dá a pista. Ele vai dizer assim: ninguém chegará ao reino de Deus se não voltar a ser criança. Nós não conseguiremos, é condição sine qua non. O adulto que não conseguir voltar a ser criança não entra no reino de Deus. O que é ser criança? Se a transformação se caracteriza por uma infantilidade espiritual, tornarmos a ser infantos, tornarmos a ser crianças, o que é ser crianças, queridos? Certamente os amigos estarão pensando que lindamente Jesus falou das crianças, porque as crianças são sinônimo de ingenuidade,
de inocência, de humildade. Pois eu tenho a dizer a vocês que eu, através de pesquisa, descobri que naquela época eles não tinham essa concepção da criança. A criança no mundo antigo era um adulto em miniatura, nada mais diferente. Era só um adulto que ainda não cresceu. Essa ideia que nós temos hoje da criança com seu mundo, o mundo infantil, isso tem 300 anos. Jesus então não podia usar a criança como sinônimo de inocência, porque essa imagem naquela época não existia. A humildade infantil não era uma visão que eles tinham. Então não era essa infantilidade, ou não era essa característica infantil que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando de criança, talvez da maneira como nós interpelamos a Deus, como ele fazia. Ele dizia: Abba, Pai querido. Então, ser criança é quando o indivíduo abre a boca e reconhece sua filiação divina. Pai. Só quem fala isso é o filho, é a criança. Então aquele que se transforma em alguém infantil, porque abre mão da sua adultícia, da sua grandeza, e coloca Deus no centro da sua vida. Essa é a transformação. E é assim que nós vamos entender o Evangelho. Quando nós abrimos mão das nossas pretensões, do nosso orgulho, do nosso pretenso poder, e colocamos Deus no centro da nossa existência, e isso caracteriza o homem modificado. Não é o homem santo ainda, mas é aquele que se abre para Deus nos momentos felizes e infelizes e diz: Abba, Pai querido. É assim que nós vamos entender as bem-aventuranças. É na condição de crianças espirituais, tornarmos-nos pequeninos para poder entender as verdades divinas. No livro Alice no País das Maravilhas, há uma passagem muito interessante em que Alice está perdida. Ela passa por debaixo de um galho e vê um gato sentado nesse galho. Não sei se lembram dessa passagem. E Alice, que está desorientada, perdida, pergunta ao gato: para onde vai essa estrada? O gato pergunta a ela: para onde você quer ir? Ela diz assim: eu não sei para onde eu quero ir, eu estou perdida. E o gato então devolve dizendo: para quem não sabe aonde quer ir, qualquer estrada serve. Nós temos de escolher qual estrada queremos. O Evangelho é entrega, mas ele é busca também. Nós temos de querer comprar essa briga. Nós temos de querer vivenciar essas coisas diferentes. Por isso que aquele moço não podia falar isso, queridos. Porque eu teria de garantir a ele alguma coisa. E o homem de fé, a ele não é garantido. Jesus diz: sai dessa cidade e vai para outra. Por que, Senhor? Vai. E vai. Então quem faz essa entrega, essa busca, é a pessoa que queira, num movimento próprio, espontâneo e só dela. Bem-aventurados os pobres. Nós estamos acostumados aqui com a tradução de Mateus, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Nos facilita o entendimento. Mas se formos a Lucas, veremos: bem-aventurados os pobres. Então estaria Jesus
fragmentando ou escolhendo a bem-aventurança somente para aqueles que são pobres. Pobres no entendimento de Jesus seria a pessoa carente de recursos financeiros, materiais. O que era o pobre para o entendimento de Jesus? O que era o pobre, quando Jesus se referia a pobre, a quem que ele estava se referindo, queridos? Porque enquanto Mateus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, do espírito pelo espírito, como quisermos, Lucas diz somente, bem-aventurados os pobres. Para entendermos essa situação, e daí eu ter trazido a tradução de Lucas de propósito, nós temos de Mateus 11:5, que quando os discípulos de João Batista, que a essa época já estava preso na fortaleza de Maqueronte, João envia os seus discípulos a Jesus perguntando: és tu mesmo aquele que está por vir? Ou nós devemos esperar ainda um outro? Como a querer dizer, é você o Messias? É você que nós devemos esperar? Ou ainda vem alguém depois de você? Jesus era Jesus. Se João manda perguntar isso a gente, nós, o nosso jeito de ser, qual seria a nossa maneira de responder? Claro, você não está vendo que sou eu? Não é assim que a gente falaria? Mas Jesus responde assim aos discípulos de João: diga a João que os cegos voltam a ver, que os paralíticos andam, e que aos pobres está sendo anunciada a boa nova. Quando Jesus fala isso, queridos, ele está se referindo ao versículo 1 do capítulo 61 de Isaías, tido como um sermão profético, em que lá canta quais seriam as funções do Messias. Está lá: dará vista aos cegos, curará os paralíticos e anunciará a boa nova aos pobres. Então, quando os discípulos de João perguntam se és tu o Messias, Jesus, por inferência, ele cita Isaías e diz: diga a João que vocês estão vendo, os cegos voltam a ver, os paralíticos retornam a andar, e aos pobres está sendo anunciada a boa nova. É só isso. Quando nós vamos a Isaías 61:1, nós lá entendemos que realmente o pobre é o ser quebrantado, é o homem que se sente desnudo das suas grandezas, é aquele que se esvaziou das suas potencialidades ou das suas sensos de poder e se entrega a uma verdade maior. Então, tanto Mateus quanto Lucas estão certos. Jesus falava de um pobre, não aquele somente carente de bens materiais, porque não é difícil encontrar um pobre materialmente falando orgulhoso, e nem é difícil encontrar um rico totalmente humilde. O pobre do espírito é aquele que tem fome de espiritualidade, é aquele que vê esse mundo com seus valores, mas sabe que esses valores são passageiros e tem outras aspirações espirituais. Jesus, queridos, vai nos falar de bem-aventurados mansos. Eu pergunto a vocês: quem aqui quer ser manso? Manso lembra o que é subjugação. Em verdade, cada um de nós, ninguém de fato quer ser manso, porque ser manso dói. Ser manso é uma posição de indefesa entre alguém, diante de alguém. Qual é a maior satisfação que nós temos quando somos abordados na rua por uma pessoa que não nos conhece, uma autoridade, a polícia, por exemplo, querendo nos chamar a atenção para alguma coisa? Qual é a maior alegria que nós temos ou desejaríamos ter para um dirigir ao policial? Você sabe com quem que você vai ser?
porque ninguém quer ser manso. O ser manso significa uma posição que às vezes nós não estamos preparados para vivenciar. O ser manso, a palavra aqui em português quer dizer mansidão, vem do hebraico, quer dizer moldável, aquele que se deixa moldar. Ser manso, então, quando Jesus falava, é aquele que se deixa moldar pelas leis da vida. É o indivíduo que conhece as leis da vida como um agricultor. Essas leis da vida como um agricultor. O agricultor sabe qual é a época do ano que deve plantar café. Se ele planta o café numa época errada, não dá café. Ele se amolda às leis da vida. Ele é manso. Ele se deixa moldar. Então, ser manso é nós sairmos de campo com as nossas certezas, com as nossas vaidades, com o nosso orgulho, com a nossa prepotência e nos tornarmos maleáveis nas mãos de Deus. Não é ser manso, queridos, também a posição do escravo, que não gosta daquela posição e sairia dela a primeira oportunidade que tivesse. Não é assim. O sujeito acha que não, eu sou manso, eu já sou superei, porque ele foi fechado na rua, né, na estrada, e ele então para o carro, vai cheio de gás para cima do sujeito que fechou. Só que quando abre a porta, sabe, você tem 2 metros de altura, um mastodonte, assim, não, sabe, deixa eu falar isso. Aí você sabe, eu estou superando, estou ficando manso já. Não tenho mais com essas coisas, não vai, não encarou porque eu não podia. Ele foi manso por conveniência. Não é essa mansuetude que Jesus fala. Ser manso é poder escolher. Ser manso é eu poder revidar e dizer para mim mesmo, não vou fazer isso. Decidi não fazer. Ser manso, queridos, implica em eu contrariar o meu instinto de agressão. Mas é uma decisão, é uma questão de escolha. Eu posso devolver a agressão ou eu posso silenciar. E eu decido não revidar. Mansuetude, queridos. Ninguém trouxe ela inata. Ninguém nasce uma pérola de mansidão. Não é. Mansidão é construção. É uma construção por escolhas, por decisões. E nem sempre nós estamos dispostos dessa maneira. Bem-aventurados puros de coração. Eu não vou aqui, pode ficar tranquilo, que eu não vou aqui analisar cada bem-aventurança. Senão isso aí ia realmente estar aqui meia-noite. Estou parando nessa aqui. E para que a gente não discuta muito o que é ser puro de coração, no meu entendimento, talvez o quadro que mais ilustre, fora de qualquer discussão, o que é ser puro de coração, é uma cena que está na internet, retratando um evento conhecido na Espanha como sendo a Maratona do Rei. É uma maratona que ocorre na Espanha a cada ano, em que os melhores corredores do mundo, além do circuito das Olimpíadas, vão para a Espanha disputar o prêmio, a Maratona do Rei. E no ano de 2013, estava ali já na linha de chegada o queniano Abel Mutai, vencedor dos 3.000 metros, medalha olímpica, correndo na frente, e nos seus calcanhares um jovem espanhol
de 21 anos, chamado Ivan Fernandes Ataia. O espanholzinho nos calcanhares do queniano, que com pernas enormes pulava, já cansado, percebeu que era a última rodada, a última curva, e divisou a linha de chegada, mas estava fazendo uma confusão. A linha de chegada não era exatamente aquela, era um pouco mais à frente. E como Abel Mutai pensou que tivesse chegado, cruzado a linha de chegada, ele para, cansado e suado, e olha as arquibancadas para agradecer os aplausos que não vinham. É quando o espanholzinho atrás dele, que está nos calcanhares dele, percebe o engano que o queniano fez e começa a gritar: corre! Corre! Corre, ainda não chegou! Corre! Corre! Só que o espanhol falava em espanhol. O queniano não entendeu. O que pôde fazer o Ivan Hernandes Ataia? Se adiantou um pouco, pegou no short do queniano e foi arrastando com ele até que ele cruzou a linha de chegada. Os repórteres se aproximam dele e dizem: rapaz, por que é que você fez isso? Fiz isso o quê? Isso é ser pobre, é puro de coração. Fez isso o quê? Ele não se dava conta do que tinha feito de bondade. Espantou o mundo. Havia feito o que o seu coração mandou. Então ele fez aquilo simplesmente porque era aquilo que tinha para fazer. Fez isso o quê? O mais interessante que isso foi à noite, quando um grupo ou outro de jornalistas se aproxima dele: Ivan, por que você fez aquilo, rapaz? E ele respondeu um pouco diferente, ele disse: se eu vencesse daquela maneira, o que é que eu ia falar para minha mãe? Meus queridos, a mãe da gente é a última pessoa que pode se envergonhar da gente. Se a mãe de vocês se envergonha de vocês são traste, vocês não prestam. Ser puro de coração, queridos. É essa coisa que a gente decide, que a gente vai e faz e não se dá conta. Eu fiquei pensando nessas bem-aventuranças. Será que Jesus se antecipou? Será que Ele trouxe essas coisas num tempo errado, sem que nós tenhamos condições de vivenciar essas maravilhas? Nós as repetimos, nos emocionamos quando as ouvimos, mas ainda somos incapazes de viver elas na sua plenitude. Então eu cheguei à conclusão, queridos, primeiro, de que as bem-aventuranças, elas não se realizarão plenamente aqui. A segunda conclusão que eu cheguei é que o indivíduo que se sente já salvo, esse não consegue entender as bem-aventuranças. Quando Jesus narra-nos a parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu erguia as mãos para o alto e dizia: Senhor, graças te dou, porque eu não sou tão pecador como aquele publicano. Jesus conta isso, queridos. O publicano batia no peito, com os olhos voltados para o chão, e dizia: Senhor, Senhor, perdoa os meus pecados, Senhor, sou um pecador. Então, para esse que se sente perdido,
é esse que se abre as maravilhas das bem-aventuranças. E eu fiquei pensando, queridos, que eu conheço tanta gente boa, tantas pessoas que já vivenciam valores bons, éticos, espirituais. Eu fico pensando que se o mundo já fosse habitado só por essas pessoas, esse mundo já seria uma maravilha. E mesmo essas pessoas, conquanto sejam diferentes do geral, essas pessoas não vivem chorando, não vivem aflitas constantemente. São pessoas que perdoam, mas às vezes não. Eu fiquei pensando, mas se essas pessoas que já são selecionadas, se elas mesmas não encaixam plenamente os ideais das bem-aventuranças, quando é que isso vai acontecer em nós? E eu não sei qual é o entendimento que vocês têm, mas para mim, eu senti que as bem-aventuranças cantadas por Jesus não é uma coisa que a gente vive da noite para o dia. Ninguém acorda, dorme de um jeito e acorda no dia seguinte bem-aventurado. Ser bem-aventurado é um processo, é uma construção. Ser bem-aventurado é quando eu sou atacado, é quando eu sou violentado e eu decido não revidar. Naquele momento descubro a leveza e a beleza de não devolver na mesma moeda. Ser bem-aventurado talvez não seja chorar, viver chorando, talvez seja se comover com a dor, com a lágrima alheia, e quando consegue enxugar a lágrima no olho do outro, a gente se sente beatificado, se sente bem-aventurado. Então, no meu entendimento, queridos, permitam-me a interpretação, as bem-aventuranças é um processo que está acontecendo conosco, que nós vamos construindo dia após dia, sentindo a partir das nossas escolhas mais e mais o céu na alma e menos o inferno, a ponto de que algum momento vai chegar e nós vamos dizer: Senhor, chega! E aí nós faremos a grande adesão. Então as bem-aventuranças, para mim, é um processo que está acontecendo conosco e que nós vamos escolhendo, vamos optando, vamos fazendo escolhas aos poucos, por livre e espontânea vontade. Horácio, pensador romano do primeiro século antes de Cristo, é o autor de um conceito, de uma frase, o conceito que está engendrado na nossa sociedade. É Horácio o autor do conceito Carpe Diem. Carpe Diem foi o conceito cantado nas odes de Horácio no século I a.C. e que foi vivenciado nos séculos seguintes em Roma e que está presente na nossa sociedade. Carpe Diem é o conceito que tem norteado as nossas escolhas. Carpe Diem significa vivo hoje, o agora. Aproveite o momento, porque nada mais importa. O mundo ainda grita Carpe Diem,
O mundo ainda defende a vivência do momento, da agora, dessa situação, enquanto outros cantam com Paulo: para mim, viver é Cristo e morte me é lucro. Invasto e inexcedível amor que tenho pelo meu Senhor Jesus Cristo, considero como lixo todas as grandezas do mundo. Carpe diem, gritam alguns. Ave Cristo, gritam outros, queridos. Como disse o gato para Alice, a escolha de cada um. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho segue, ou qualquer caminho, segue. São essas considerações que queríamos trazer aos amigos do Consolador de Rio Preto, nessa noite, 19 de novembro de 2015. Que possamos, meus amados, nos propor a dobrar essa esquina dentro de nós, e veremos que as maravilhas de Deus, as maravilhas do Espírito imortal, haverão de fazer-nos apaixonar, e de mudança em mudança, de escolha em escolha, de decisão em decisão, nós haveremos de descobrir as regras do reino, a proposta de Jesus, como sendo a última e verdadeira proposta de nossas vidas. Lembro-me aqui de Pedro, o velho conhecido de todos nós, Simão Pedro. Eu tenho dito que se nós quisermos nos enxergar próximo de Jesus, sabermos como nós seríamos se estivéssemos na frente de Jesus, basta, queridos, ver Pedro. Pedro é a exemplificação de como nós nos comportaríamos se estivéssemos diante de Jesus. São várias as cenas, mas eu me detenho a uma, que é o episódio ocorrido do jovem rico, que se aproxima de Jesus e diz: Senhor, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: vai, vende tudo que tens, dá a quem não tens, segue-me e terás a vida eterna. O jovem era rico demais, aguça os ouvidos, assim: como é que é, Senhor? Ele queria a vida eterna, mas ela está na cara demais. Ele não tinha nem certeza se ia gostar dela. Aqui o mundo dele, a vida não era um mar de rosas. Ele já sabia mais ou menos como era. Ele dá tudo e chega lá, não gosta? Como é que é, Senhor? Vai, vende tudo que tens, dá a quem não tem, segue-me e terás vida eterna. O moço achou que ia pensar no assunto, virou as costas, saiu. Quem olhasse de costas viria aquele corpo vacilando, oscilando, parecia um pêndulo, não sabia se estava fazendo certo indo embora, não sabia se o correto era voltar, mas foi. Lembrou-se que daria uma reunião para amigos naquela noite, e aquilo agita a sua mente, ele vai embora. Depois ele pensava nessa tal de vida eterna. Pedro vê aquela cena, queridos. Vê aquele moço indo embora por decisão própria, por escolha. Vira-se para Jesus e faz a Cristo a pergunta mais transcendental de todos os tempos. É o questionamento, meus queridos:
mais lindo, mais profundo, mais verdadeiro, mais honesto de todo o Novo Testamento. Pedro vê o homem rico indo embora, vira-se para Jesus e diz assim: Senhor, eis que nós aqui, se referindo a ele e os outros apóstolos, eis que nós aqui deixamos tudo para te seguir. O que é que a gente vai ganhar com isso? É muito humana, é muito verdadeira. Porque quando temos de abrir mão de uma coisa que nós gostamos de verdade, a gente pergunta a Jesus: Senhor, é só assim mesmo? Não dá para quebrar essa? Não dá para amaciar? Ele repete de novo. Existem coisas fáceis, queridos, coisas que são vícios e que nós abrimos mão com facilidade, mas aquelas coisas pelas quais nós nos apaixonamos, quando abrir mão delas para alcançar essa vida eterna e a condição, a gente repete a pergunta de Pedro: Senhor, eu até faço isso, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Essa pergunta viria a ser respondida no Evangelho de João depois, quando Jesus vira-se para os seus discípulos e diz assim: por quê? Quereis também vós outros vos retirar-vos? Quer o quê? Vocês querem ir também embora? E é Pedro então, que das profundezas do seu coração diz: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Se não formos para ti, para quem iremos, Senhor? Um dia vamos descobrir isso, queridos. Um dia vamos descobrir isso. E no dia que descobrirmos essas coisas, haveremos de agradecer a Ele, de dizer a Ele dessa nossa decisão. Eu fiquei a palestra inteira, meus amados, pensando, Vera, como eu ia terminar essa palestra. Eu me lembrei de alguns trechos, de algumas falas, que ele disse assim: vinde a mim, vós que andais cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas tristes, porque suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vive nas trevas, pelo contrário, possui a luz da vida. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tudo vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, confie em mim, porque eu venci o mundo. Muita paz, meus queridos.